Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, dando sequência ao capítulo 1, né, Caracteres da Revelação Espírita, só para lembrar, no último vídeo eu dava minha posição com relação à maneira preconceituosa que no começo se dava a astrologia, a alquimia, pelos espíritas do século XIX. Então a gente vai agora para o item 20, que continua na discussão. Só o fato da possibilidade de comunicar-se com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto atingem a todos os homens, sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, em se generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, pois, com razão, que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos no que essas revelações diferem e por qual laço se ligam umas às outras. Aí começa de novo. Questão 21. Moisés, na qualidade de profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Na qualidade de homem, foi o legislador do povo pelo qual essa lei primitiva, depurando-se, deveria um dia se difundir por sobre toda a terra. Um pequeno comentário, né? Moisés veio do Egito. No Egito houve a ascensão de Akenaton, né, Tutmoses IV, que teria desenvolvido a primeira, né, religião monoteísta. Ou seja, a crença num Deus criador de tudo. Um Deus criador de tudo. Não sei se embasado por Imhotep, que já dizia sobre o todo, né, o todo está em tudo e o tudo está no todo, ou seja, uma criação mental de um único ser. 22. O Cristo, tomando a lei antiga e que era eterno e divino, e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, e das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Então está dizendo aqui, ó, das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Muito semelhante, né, então, aos ensinamentos lá nos livros dos mortos. Né, no julgo, no momento do desencarne do indivíduo, se julgava a vida dele pelas coisas boas que ele fez, coisas ruins que ele fez, para dali dizer para onde ele ia. Também semelhante à crença dos gregos, né? Você tinha
vários mundos no quais a alma, né, depois da morte, iria, né, para o Hades, para os Campos Elíseos, enfim, né. Bom, 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista todo novo sob o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus impiedoso que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem executar as mulheres, as crianças e os velhos, que castiga aqueles que poupam, poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo um povo pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado sobre a pessoa do inocente, que castiga as crianças pela falta do seu pai, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude e de misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus de todos os outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os filhos e os chama a todos para si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade da servidão, dos povos rivais e da multiplicidade da descendência, mas que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, ela está no reino celeste. Será aí que os homens de coração serão levados e que os orgulhosos serão rebaixados. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena pagar olho por olho, de dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis que vos seja perdoado. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, a maneira pela qual quer que ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande que considera o pensamento e não se honra com a forma. Este não é mais, enfim, o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Então aí já resumiu tudo, né, o papel do Cristo. E aí, portanto, é interessante, né, para a literatura ter-se Moisés, porque o Deus de Moisés é antagônico ao Deus de Jesus, como foi explicado aqui. Então, neste ponto de vista, a gente tem que dar mãos à palmatória, eu pelo menos, né, tem que dar mão à palmatória de que a criar-se a ideia do Moisés de forma antagônica do Cristo é fortalecer a ideia do Cristo, né? A ideia, né, a mensagem do Cristo, né, o Deus que o Cristo prega. Segue. Item 24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia de que elas dão de Deus. As religiões que dele fazem um Deus vingativo e cruel creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e pelas torturas. As que dele fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes, mas são mais ou menos meticulosas na forma, segundo o que o creem, mais ou menos corrompido pelas fraquezas e mesquinharias humanas. Então, né, Deus fez o homem à sua imagem. Se você pegar a contrapartida disso, né, o homem faz Deus à sua imagem.
Eles colocam em Deus as qualidades que eles veem neles. Então, não, que está errado, o cara fez mal para mim, eu tenho que me vingar, então vai lá e coloca Deus como um vingador. Ou seja, coloca um Deus ao trabalho das suas vontades, né? Como se Deus fosse capataz dele, né? Praticamente dele. Isso se vê hoje ainda em muitas religiões. Fala de mim, que Deus vai fazer isso para você, né? Eu, sabe, nas coisas que estou fazendo um teatrinho aqui, mas é uma coisa assim que você vê hoje ainda em muitas pessoas. Segue. 25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação. E dizer, amai a Deus sobre todas as coisas, e o vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Sobre esta crença somente pôde estabelecer o princípio da igualdade dos homens diante de Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar esse Deus de Moisés? Não. Não se poderia senão temê-lo. Então, qual o sentido, né, que Jesus está perguntando de certa forma, né, qual o sentido de se amar um Deus que você na verdade não ama, você tem medo dele? E infelizmente é uma técnica de submissão, né, o medo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificou profundamente as relações mútuas dos homens, impôs-lhes novas obrigações, fê-los encarar a vida presente sob outra luz. Deverá por si mesmo reagir sobre os costumes e as relações sociais, incontestavelmente pelas suas consequências. É esse ponto capital de revelação do Cristo, e do qual não se tem compreendido bastante a importância. É lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado, o que mais se tem ignorado na interpretação de seus ensinos. 26. Entretanto, Cristo acrescentou, muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las, e tenho para vos dizer muitas outras que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Seu Cristo não disse tudo o que ele teria podido dizer, foi porque julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem no estado de compreendê-las. Intencionalmente o seu ensinamento era, pois, incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, pois, que se equivocariam com as suas palavras, que seriam desviados dos seus ensinamentos, e, em uma palavra, que se desfaria o que ele fez. Uma vez que todas as coisas deveriam ser restabelecidas, não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. Item 27. Porque chama ele ao novo Messias de Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Previa, pois, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implicaria a insuficiência daquelas que encontrassem nas crenças que se formassem. Nunca o Cristo foi mais claro e mais explícito do que nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestaram atenção, talvez porque se tem evitado pô-las em evidência e aprofundar-lhes o sentido positivo. Aliás, o sentido profético. 28. Seu Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que estes só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não poderiam compreendê-lo.
Há coisas que teriam parecido um contrassenso no estado de conhecimentos de então. Para completar os seus ensinamentos, deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo neles se encontra em germe. Falta somente a chave para aprender o sentido de suas palavras. Item 29. Mas nem ousa permitir-se interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem ousa? A ciência, primeiro, que não pede permissão a ninguém, pode dar a conhecer as leis da natureza e salta de pés juntos sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo, e as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e por esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não estavam o bastante, entretanto, para não condenarem como heresia o movimento da Terra em crença nos antípodas. E, sem remontar tão alto, os de hoje não lançaram anátema aos períodos de formação da Terra. Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com a ajuda daquilo que sabiam das noções falsas ou incompletas que tinham das leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam de boa fé enganar-se sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo preço nele encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido. Volteavam sempre ao mesmo círculo, sem deixarem o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam senão aquilo que queriam ver. Por sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis. O Espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderá judiciosamente alegar as contradições da ciência, quando não está de acordo consigo mesma. Item 30. O Espiritismo. Tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria nas suas de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga de vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível, que nos cerca e povoa o espaço, e com isso fixa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Definiu os laços que une a alma ao corpo e levantou o véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente, e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que há uma progride sem cessar através de uma série de existências até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência
e que não há entre elas senão a diferença do progresso realizado, que todas têm a mesma destinação e atingirão o mesmo objetivo mais ou menos prontamente, segundo o seu trabalho e a sua boa vontade. Saiba que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras, que Deus não as tem criado privilegiadas e dispensadas do trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente devotados ao mal e ao sofrimento. Que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem o mal no estado de espírito, como faziam no estado de homens, mas que avançarão e se melhorarão. Que os anjos ou puros espíritos não são seres criados à parte na criação, mas espíritos que alcançaram o objetivo depois de terem seguido a fieira do progresso. Que assim não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei da unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um objetivo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos às custas dos outros, todos sendo os filhos de suas obras. 31. Pelas relações que o homem pode agora estabelecer com aqueles que deixam a Terra, tem não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo, e dos deste mundo com os de outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, testemunha as suas alegrias e seus infortúnios, sabe por que são felizes ou infelizes, e a sorte que os espera, e ele mesmo, segundo o bem ou o mal que faça. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte não tem mais nada de aterrorizante, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Pelo estudo da situação dos 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, dito de outro modo, que é punido por onde tem pecado, que essas consequências duram tão longo tempo quanto as causas que as produziram, que assim o culpado sofreria eternamente e se persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um melhorar-se, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre dos seus excessos tão longo tempo enquanto não lhes põe termo. 33. Se a razão repele por incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infligidas por uma única falta, ou os suplícios do inferno, que não podem ser abrandados pelo mais ardente e sincero arrependimento, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, não fecha nunca a porta do retorno e estende, sem cessar, a mão ao náufrago, em lugar de empurrá-lo para o abismo. Continua aqui, 34. A pluralidade das existências cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem defini-lo mais do que muitos outros,
é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma, a vida abreviada, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela antiguidade do espírito que tem mais ou menos aprendido, progredido, e que traz, em renascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. 35. Com a doutrina da criação da alma em cada nascimento, vem-se cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais, não são solidários com o passado, em que não existiam. Com a doutrina do nada depois da morte, toda relação cessa com a vida. Eles não são solidários quanto ao futuro. Pela reencarnação, são solidários quanto ao passado e quanto ao futuro. As suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo, o mal as suas consequências inevitáveis. Vamos fazer um pequeno parada aqui, né? Tudo se resume, né, que você tem o seu momento de reencarnação para se melhorar. E a reencarnação, ela é divulgada praticamente em todas as religiões, exceto aquelas que foram deturpadas pela igreja, né? Lá na sua formação, lá, quando surgiu a Bíblia, logo depois disso, século IV, né? Depois da era cristã. É ali que começa a não crença, a não divulgação da reencarnação. Até então é ponto pacífico. Tudo isso que foi dito aqui, nesse capítulo, nesse parágrafo, explica que a reencarnação ela tem que ser admitida por todo aquele indivíduo que quer se evoluir espiritualmente. Né? Que não tem sentido acreditar que existe apenas uma existência. Item 36. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raças e de castas, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proprietário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não há nenhum deles que ultrapasse em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação repousa sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela repousa sobre a mesma lei de igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, a da liberdade. 37. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, o próprio para ser explorado como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, nada o detém para aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem em perspectiva senão o desespero e o nada por refúgio. Com certeza do futuro, há de encontrar aqueles a quem amou, o medo de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo não fizesse senão tirar o homem da dúvida com respeito à vida futura, teria feito mais pelo seu adiantamento moral do que todas as leis disciplinares, que o freiam algumas vezes, mas que não o transformam.
Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria apenas irreconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só deles. Seria um contrassenso e tanto menos justificável que, segundo essa doutrina, a alma não existiu na época a qual se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Com a persistência, o homem traz renascendo o germe de suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais e pelas propensões a tal ou tal. Está aí o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que suporta o castigo das próprias faltas, e não as de outrem. E esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se remir pela reparação e de progredir, seja em se despojando de algumas imperfeições, seja adquirindo novos conhecimentos, e isso até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e feliz. 39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, quer dizer, de corpo fluídico de alma depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito desempenha um papel tão importante no organismo e numa multidão de afecções que se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se ligarem à espiritualidade, qualificados por outros de milagres ou de sortilégios, segundo as crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos físicos de catalepsia e da letargia, da presciência dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e das possessões, e etc. Em demonstrando que esses fenômenos repousam sobre as leis tão naturais quanto as dos fenômenos elétricos e as condições normais nas quais podem se reproduzir, o Espiritismo destruiu o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maioria das superstições. Se fez crer na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas. Impediu de crer que em muitas outras, das quais demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. 41. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo o que Cristo disse e fez, traz à luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram inteligíveis ou pareciam inadmissíveis, compreendem-nas sem esforço com a ajuda do Espiritismo e as admitem. Veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria. O Cristo lhes parece maior.
não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. 42. Se considera, por outro lado, a força moralizadora do Espiritismo pelo objetivo que assinala para todas as ações da vida, para tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, a força moral, a coragem, as consolações que dá às aflições por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter perto de si os seres a quem amou, a segurança de revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo o que fez e tudo o que se faz, de que tudo o que se adquire em inteligência, em ciência e moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de seu advento se encontra realizada, porque pelo fato é ele o verdadeiro Consolador. 43. Se a esses resultados se acrescenta a rapidez extraordinária da propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que se fez para abatê-lo, não se pode discordar de que a sua vinda tenha sido providencial, porque triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com a qual ele é aceito por um tão grande número, e isso sem constrangimento, sem outros meios senão o poder da ideia, prova que responde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa, depois do vazio cavado pela incredulidade e que, consequentemente, veio ao seu tempo. 44. Os aflitos são em grande número. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência as doutrinas que desesperam, porque é aos deserdados mais do que aos felizes do mundo que se dirige o Espiritismo. O enfermo vê chegar o médico com mais alegria do que aquele que está bem. Ora, os aflitos são os enfermos e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que renunciemos a ele para seguir-vos, dai, pois, mais a melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em destruí-lo. Vós, com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou com a beata e inútil contemplação perpétua. 45. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Está aí um caráter essencial de uma grande importância. Ela é coletiva no sentido de que não foi feita como privilégio a alguma pessoa, que ninguém, por conseguinte, pôde dela se dizer o profeta exclusivo. Foi feita simultaneamente sobre a terra a milhões de pessoas, de todas as idades e de todas as condições, desde o mais alto da escala, segundo esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Não saiu de nenhum culto especial a fim de servir a todos. Um dia de ponto de reunião. Só para
marcar aqui, né? Essa fala, Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Estou repetindo a última frase. Não saiu de nenhum culto especial a fim de servir a todos. Um dia de um ponto de reunião. 46. As duas primeiras revelações, sendo produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente focalizadas, quer dizer, ocorreram sobre um único ponto, em torno do qual a ideia se espalhou, pouco a pouco. Mas necessitou muitos séculos para que atingisse as extremidades do mundo, sem mesmo invadi-lo inteiramente. A terceira tende particular que, não estando personificada no indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, todos tornando-se centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se encontram pouco a pouco com os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse num único ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seita ao seu redor, mas talvez discorresse meio século antes que tivesse alcançado os limites do país onde nascera, ao passo que 10 anos depois tem marcos plantados de um polo a outro. 47. Essa circunstância inaudita na história das doutrinas deu a esta uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Com efeito, se a reprimem num ponto em um país, é materialmente impossível reprimi-la em todos os pontos, em todos os países. Para um lugar onde seja entravada, haverá 1000 ao lado onde ela florescerá. Ainda mais, se a atingem no indivíduo, não se podem atingi-la nos espíritos que lhes são a fonte. Ora, como os espíritos estão por toda parte, e haverá deles sempre se, por impossível se chegasse a abafá-la em todo o globo, ela reapareceria algum tempo depois, porque repousa sobre um fato, e esse fato está na natureza, e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis do que devem se persuadir os que sonham com o aniquilamento do espiritismo. 48. Entretanto, disseminados esses centros, teriam podido permanecer muito tempo isolados uns dos outros, confinados que estão alguns em países longínquos. Entre eles seria preciso um traço de união que os pusesse em comunhão de pensamentos com os seus irmãos de crença, dando-lhes a conhecer o que se fazia em outra parte. Esse traço de união, que teria faltado ao espiritismo na antiguidade, encontra-se nas publicações que vão por toda parte, que condensam, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensinamento dado por toda parte, sob formas múltiplas e em línguas diversas. Bom, então vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo, né? Para que não fique muito cansativo, nós vamos deixar para um terceiro vídeo o final deste vídeo aqui, né, deste capítulo. E, portanto, a gente poder entrar no capítulo 2, que vai falar de Deus, e aí vai ter uma dinâmica talvez um pouquinho mais alegre. Bom, deixa seu like, se inscreva no canal e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, mágoa, tristeza e rancor
Quem gosta é o obsessor, se livra da